E agora eu chamo Luísa Martins para falar sobre essa questão dos Valeu, obrigada. dos observadores internacionais, como a Carol estava explicando, né, Luísa? Isso ajuda a fortalecer as democracias, não só do Brasil, mas as democracias do mundo. E não é novidade, né? Já tem algumas eleições que a OEA, por exemplo, participa como observadora internacional aqui da nossa eleição, né, Lu? Exatamente, Débora. A primeira vez que a OEA veio monitorar um processo eleitoral brasileiro foi em 2018. Já havia, durante a campanha eleitoral, né, antes até da campanha eleitoral, um início ali daquela onda de ataques, né, às urnas eletrônicas, aquelas manifestações, inclusive depois de quem veio a virar presidente justamente naquela eleição, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Seus aliados já apontavam o TSE e a Justiça Eleitoral como alvos ali de uma suposta fraude, mesmo que eles nunca tenham apresentado, na verdade, provas dessa suposta falta de confiabilidade das urnas. Isso chamou ali a atenção do TSE para dar uma resposta, né, e fortalecer esse papel da Justiça Eleitoral em confirmar ali a rigidez e a confiabilidade, a integridade das urnas eletrônicas e do sistema de votação eletrônico brasileiro de uma forma geral. E aí, com isso, uma das iniciativas naquele ano foi fazer esse convite, né, para que houvesse missões internacionais de acompanhamento das eleições aqui no Brasil, justamente para ter um olhar de fora de autoridades internacionais focadas aí e especializadas nessa questão eleitoral, para colocar ali um relatório, né, para atestar ali toda a confiabilidade do sistema eletrônico de votação. E de lá para cá, em praticamente acho que em todas as eleições houve a participação da OEA. Em 2018, como eu falei, foi a primeira vez. Em 2020, chamou a atenção porque foi aquela eleição que foi um pouquinho adiada, não sei se todos vão lembrar, mas teve um adiamento por causa da pandemia. Toda essa questão da pandemia, da distribuição ali de álcool em gel e toda aquela logística que precisou ser feita para que as pessoas pudessem votar em segurança em meio a uma pandemia mundial, também foi acompanhada pela organização. E alguns pontos, eles normalmente sempre atestam ali, nunca houve nenhum tipo de apontamento por parte desses relatórios internacionais sobre a integridade do sistema. Sempre há uma comprovação ali, uma observação de que a questão das urnas serem auditáveis e de garantirem ali que o resultado anunciado reflete de fato o voto do eleitor. Isso sempre foi atestado por essas organizações. Alguns apontamentos que a organização pode fazer, como já fez em anos anteriores, por exemplo, é apontar que a Justiça Eleitoral não tem funcionários suficientes, por exemplo, para dar conta da demanda, né? Apontaram em 2020, salvo engano, em 2022, eles apontaram, por exemplo, para um grande número de julgamentos pendentes de registro de candidatura. Muitos desses registros, são analisados e julgados depois que a eleição já ocorreu, o que pode gerar ali uma confusão depois de um sai e o outro entra no lugar. Então, é esse tipo de apontamento que essas organizações costumam fazer justamente no sentido colaborativo, né, para colocar ali essas sugestões na mesa da Justiça Eleitoral, na mesa, no caso, da presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, para haver algum tipo de aprimoramento, de fato, para as eleições seguintes. A Carol Rosito trouxe um ótimo exemplo, que foi essa questão da sugestão sobre a questão da mulher, né? Tanto em relação às eleitoras, quanto em relação às candidatas e em relação às mulheres que são eleitas. Isso foi uma sugestão desses observadores internacionais que acabou sendo, de fato, posta em prática pela Justiça Eleitoral. É tudo dentro do esperado, tudo no âmbito colaborativo, para que essas organizações não só atestem a confiabilidade do sistema, o que nunca é demais, né? Sempre tem gente ainda, a gente sabe que tem gente que ainda gosta de atacar sem provas o sistema eletrônico de votação, mas também para sugerir um aprimoramento que sempre vem a calhar, mesmo que a gente saiba que tudo costuma acontecer dentro da normalidade, sempre há espaço para algum aprimoramento, nem que seja nessa questão, por exemplo, de aumentar o número de funcionários ou de dar uma atenção especial para as cotas de gênero e de raça, por exemplo. Então, vamos esperar para ver qual vai ser o diagnóstico da organização para 2024. E como é importante, né, Luísa, nesse ano em que o mundo inteiro questiona, por exemplo, a lisura do processo eleitoral na Venezuela,
como é importante ter observadores aqui no Brasil para que a gente seja um exemplo para a América Latina, né? Sobre um processo democrático, bem feito e transparente acima de tudo.